todos bem-vindos a mais um episódio aqui da BucoCast. Estamos para mais um podcast, falar um pouquinho sobre a especialidade, tudo que norteia a bucomaxilo, né? Eu tenho recebido aqui diversos cirurgiões, mas hoje estou recebendo mais um profissional, uma profissional que faz parte, né, do tratamento do paciente para cirurgia ortognática, já que o tratamento ele é multidisciplinar. E o meu amigo professor, mestre Beneval Júnior, professor, um prazer imenso mais uma vez recebê-lo aqui no nosso canal e poder falar um pouquinho mais sobre a especialidade e principalmente hoje falar desse tema que talvez é o carro-chefe aí da bucomaxilo, que é a cirurgia ortognática. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ismael, por mais esta oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando para esse público do seu canal que tem feito muito sucesso aí entre os cirurgiões. Tem ajudado muitos pacientes, eu acredito. Sim. Né? E hoje vai ser um dia diferente, um dia muito norteador para quem tem dúvidas sobre o pré, sobre o pós-operatório, porque estaremos aqui com uma colega da fisioterapia que faz parte da lista de profissionais que englobam esse procedimento. A equipe multidisciplinar que faz o tratamento aí, né, do paciente para cirurgia ortognática, né, professor? A cirurgia ortognática, Ismael, é uma cirurgia complexa, né? Uma cirurgia que, primeiramente, mexe com a face, mexe com a função mastigatória e é uma cirurgia de grande porte. Então, a recuperação e o preparo para a cirurgia, ele é fundamental. E esse preparo não envolve só o cirurgião que executa o procedimento cirúrgico. Outros profissionais estão envolvidos. Como a doutora Juliana Martins, que vai falar sobre o pré e o pós do paciente em cirurgia ortognática, que muitas das vezes o problema chega para você lá, né, doutora? Seja bem-vinda ao nosso canal. Bom, obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar sobre esse assunto que gera muita dúvida. E é muito bacana essa interação multidisciplinar, porque faz toda a diferença para uma recuperação para o paciente, né? Os resultados estão muito legais. Você opera e aí você entrega a batata quente para ela, mais ou menos isso, né? É, bem por aí. Não só a batata quente, né? Às vezes, a gente, antes de colher a batata, já vem, né? Nós precisamos de um preparo fisioterapêutico, né? E hoje a gente tem adotado cada vez mais procedimentos antes do procedimento cirúrgico, procedimentos fisioterápicos antes do procedimento cirúrgico. Obviamente, quando o paciente tem condições de acessá-los. E a doutora Juliana, eu acredito que vai poder nos esclarecer em relação a esses procedimentos, né? Procedimentos para preparar a pele, para preparar toda a cadeia linfática para receber aquele trauma cirúrgico. Professor, a cirurgia ortognática a gente sabe que hoje ela é uma cirurgia invasiva e uma cirurgia de grande porte, né? Dentro da especialidade, eu vi cirurgia de implante cigomático, fiquei assustado, porque ela também mexe muito com o paciente, né? No sentido da cirurgia em si. Mas, obviamente, a ortognática, dependendo dos movimentos que precisa ser realizado, a gente sabe que mexe muito com a face do paciente. Para a gente poder começar esse nosso episódio e para os nossos alunos de graduação que nos acompanham nesse canal, que é a grande parte, a grande maioria que nos acompanha, por que é tão difícil fazer a cirurgia ortognática, essa exigência, né, de conhecimento do cirurgião para poder realizar esse procedimento, professor? A cirurgia ortognática, ela é complexa. É uma cirurgia que envolve diversos cortes nos maxilares. E esses maxilares são movimentados tridimensionalmente para diversas direções, a depender do caso a ser tratado. E ela é complexa porque mexe com a face, né? A face é a nossa identidade, é a identidade do indivíduo. E a pessoa, quando ela vai se submeter à cirurgia ortognática, ela tem uma expectativa funcional a priori e, consequentemente, tem questões estéticas envolvidas. Então, ela se torna complexa porque a gente trabalha numa cavidade muito pequena, onde muitas vezes diversos instrumentos interagem nesse campo operatório.
A iluminação é difícil, o acesso é pequeno. Então, a destreza manual para o procedimento, ela é peculiar. Então, são diversos fatores que deixam a cirurgia complexa, né? São fatores ligados ao paciente, são fatores ligados ao procedimento técnico e são procedimentos que requerem uma curva de aprendizado. Então, a curva de aprendizado também influencia, obviamente, na questão técnica. E eu assim, no meu modo de ver, eu vejo que a cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia, por exemplo, quando você faz alguma cirurgia no osso, no braço, na perna, que às vezes você não está ali usando aquele membro toda hora, né? Imagine que você quebrou o braço ali, ficou fora do lugar, fez a cirurgia, não foi 100%, então de repente você tem aquela deformidade ali por causa de não ter sido feito da forma correta a cirurgia, porque não é um membro que você usa toda hora. Agora, a boca, não tem como, o paciente ele fala, então qualquer erro ali, por menor que seja, o paciente percebe. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, ela não aceita erros, né? Apesar de a gente saber que existe, mas não aceita erros, porque o paciente não tem como conviver com um problema depois de uma cirurgia que não deu certo, né? É um problema muito sério com relação a isso, né? Hoje a tecnologia vem ajudando muito o cirurgião a diminuir a possibilidade de erros, né? Não sei se eu diria erros, não sei qual é o termo melhor a ser usado, apesar, no entanto, obviamente, como se trata da face, né, obviamente que essas questões de margem de erro são mais sensíveis, a face é sensível. A face é uma região do corpo que é ricamente inervada. Então, nós temos lá a fala, nós temos o olfato, nós temos a visão, nós temos a audição, todas presentes na face. Então, qualquer alteração ou qualquer sensação pós-operatória nesta região, ela é muito mais sentida pelo indivíduo. E, consequentemente, qualquer, vamos dizer assim, não sei se é erro a palavra, mas qualquer descompasso no resultado final, obviamente, o indivíduo percebe muito mais do que numa perna, no dedo do pé. Outro membro, né, do corpo. Exatamente. E isso deixa o procedimento mais complexo, obviamente. Professor, a gente já vai entrar aí no preparo da cirurgia ortognática com a físio, né? A doutora Juliana Martins está aqui para isso, para poder esclarecer essas dúvidas. Mas aproveitando que nós estamos num mês onde a bucomaxilo foi muito acionada por conta da mídia, daquele caso da paciente que teve... que foi a óbito por conta de uma cirurgia, né, de oral menor, cirurgia do siso, vamos dizer assim. Eu queria aproveitar você veio na semana, bem perto da reportagem, eu não posso deixar você ir embora sem falar sobre isso e, obviamente, a especialidade, ela talvez diria que dentro da odontologia, a que mais pratica esse tipo de cirurgia. E eu queria que você falasse um pouquinho, não obviamente do caso em si, porque você, né, obviamente deve ter a notícia como todo mundo teve, mas eu queria que você falasse sobre essa cirurgia, se ela de fato mesmo é uma cirurgia que exige um preparo, que exige uma anamnese bem específica para ser realizada esse tipo de cirurgia, porque até o meu ponto de vista é uma cirurgia que acontece... no dia a dia, faz parte da vida do cirurgião bucomaxilo, né? Primeiramente, com grande pesar, né, que a gente lida com a situação dessa. Uma jovem veio a óbito, infelizmente. O colega que tratou, realmente, a gente fica sentido com o ocorrido. Obviamente que o colega, ninguém quer que nenhum caso se desfeche da forma como foi. Mas a cirurgia do siso é uma cirurgia corriqueiramente feita. Não é uma cirurgia simples. Eu acho que nenhum tipo de procedimento cirúrgico é simples. As pessoas gostam de simplificar as coisas, né? Cada uma com a sua particularidade. Mas, dentre as cirurgias que o cirurgião bucomaxilo executa, a cirurgia do siso é uma cirurgia corriqueira. É uma cirurgia com um grau de complexidade um pouco menor. Ok.
Por que acontecem essas infecções, né, Ismael? Nós que trabalhamos num grande centro, num hospital de referência em São Paulo e atendemos urgências e emergências, é a nossa rotina receber pacientes com infecções maxilofaciais de diversas causas. Causas decorrentes da cirurgia do siso, causas decorrentes de uma extração normal, né, uma extração de um dente que não seja do siso, decorrentes de implantes dentários, isso é muito comum. Eu acho que atribuir ao procedimento a causa da morte, até que ponto isso, acho que investigações, avaliar melhor o caso seria mais correto. Mas, de praxe, antibiótico terapia pré-operatória, eu acho que evita diversas complicações nesse sentido. Avaliar realmente a condição sistêmica do paciente, a condição imunológica de resposta a qualquer tipo de trauma cirúrgico, também ajudaria. E muitas vezes você fazendo tudo isso, você pode ter um desfecho desagradável, né? E como foi o caso. Então, julgar de forma precipitada, eu acho que é complicado, né? E as mídias sociais hoje em dia, na minha avaliação, ela tem feito esse papel, infelizmente, com muito profissionalismo. Então, no primeiro momento que acontece o episódio, o evento, existe um pré-julgamento muito forte em cima do profissional que está lidando e manejando aquela intercorrência, sem muitas vezes a gente fazer um estudo mais profundo da situação X, Y ou Z, né? É importante a gente registrar essa pergunta aqui para um cirurgião bucomaxilofacial, já que é uma prática diária do cirurgião, né, fazer esse tipo de procedimento. Normalmente a indicação do ortodontista, quando há indicação da extração de siso, na maioria das vezes é esse profissional que realiza esse tipo de cirurgia. Tem outros cirurgiões habilitados que não é bucomaxilo, mas eu acho que a maior parte dos procedimentos realizados de extração de siso, eu acredito que seja por bucomaxilo, né? Exato. O cirurgião bucomaxilo é importante deixar claro, né? É o profissional mais habilitado para executar esse tipo de cirurgia, né? É o profissional porque assim, é importante frisar que as complicações, elas devem ser manejadas. Não basta só saber executar o procedimento primário por si só, né? Então, se você tem uma intercorrência com a cirurgia do siso, que seja uma infecção grave, como foi o caso, o cirurgião bucomaxilofacial, ele tem competência para manejá-la. Se for uma fratura de mandíbula decorrente de uma cirurgia do siso, isso pode acontecer, né? O cirurgião bucomaxilo, ele tem competência para manejar a complicação. Então, a gente não deve... Aí vem para os jovens aí que estão começando a vida, né? Na área, seja da cirurgia bucomaxilo, ou seja, em qualquer área que você vai cuidar de alguém, você saber executar o procedimento primário, ele deve vir acompanhado de saber resolver as complicações da melhor forma, né? Porque as complicações, elas são raras, mas quando acontecem, você precisa resolver. Eu ouvi aqui de um colega que esteve aqui com a gente que o bom cirurgião é aquele que sabe resolver as complicações, né? Porque operar, você opera. E aí o problema? Tem que fazer cabelo, barba e bigode, porque o problema aparece quando opera, né? É normal, faz parte. Exato. A cirurgia do siso, ela é segura. 99% das vezes, tudo sai bem. Mas é igual seguro de carro, né? 99% do tempo, não acontece nada com o carro. Mas quando acontece, você precisa estar assegurado. Eu acho que funciona mais ou menos assim com a cirurgia de uma forma geral. 99% das vezes ocorre tudo bem, mas será que quando acontece uma complicação, o paciente está seguro que vai receber a melhor assistência? Então eu acho que fica essa reflexão aí. Professor, muito obrigado por você esclarecer um pouquinho sobre essa cirurgia que faz parte do dia a dia do bucomaxilo. E você não estava nem na minha pauta essa pergunta aqui, mas bucomaxilo é assim, os caras acostumados a trabalhar em um hospital
Então eles estão acostumados com surpresas, não tem nenhuma novidade aqui. Doutora, falando sobre cirurgia ortognática, é obviamente que você espera o paciente lindo, maravilhoso depois da cirurgia ortognática. Mas não é o que acontece normalmente, porque a cirurgia é uma cirurgia invasiva e, obviamente, a gente sabe que, principalmente nos primeiros dias ali, o trabalho da fisioterapeuta ela é muito exigida para poder controlar ali o edema, enfim. Mas a gente sabe que a fisioterapia, na maioria dos casos, a melhor indicação é antes, né, do procedimento. Como que é feito o tratamento ou o preparo desse paciente antes da cirurgia ortognática com relação à fisioterapia? Bom, antes de começar a responder a pergunta, eu queria pegar um gancho um pouco da Fique à vontade. De extração de siso, porque eu já recebi pacientes pós-operados da extração de siso porque ficaram muitas horas com a boca aberta, porque demorou um pouquinho, e travou a TM, sentiu dor. Então, é uma coisa que dá pra gente trabalhar em comum também. E que, na maioria das vezes, não tem uma indicação de um Não. pós para fisioterapia depois do siso, né? Exatamente. Tanto trabalhar o edema, quanto trabalhar essa questão muscular, né? E você falou uma coisa que é interessante. É obviamente que o bucomaxilo tem... eu acho que eles já têm uma rotina, né, de o paciente ter aquele inchaço, aquela coisa de 2, 3 dias e medicamento e tal. Mas a gente vê alguns casos de extração de siso, principalmente na internet, onde as pessoas publicam, uns inchaços que às vezes é até maior do que cirurgia ortognática, eu cheguei a ver. Fora do comum. Fora né? do comum, né? Mas pode ser uma questão tanto de edema, como pode ser um pouco muscular também. Porque, às vezes, uma contratura muscular, ela dá uma sensação de inchaço maior, né? Às vezes, ficar muito tempo com a boca aberta, tem uma fadiga muscular. Então, dá pra gente trabalhar essas duas questões nas extrações também. Ela já está aqui, professora, dizendo assim, olha, é possível a gente fazer um tratamento multidisciplinar aí Exato. com o paciente de extração de siso. Qual que é o trabalho a ser realizado quando se fala de cirurgia ortognática no preparo, doutora? No preparo, eu gosto sempre de avaliar a questão de edemas. Tem pessoas que têm mais facilidades, né, de ter mais edemas, mais fibroses, dependendo do organismo da pessoa. E a parte muscular, posturalmente falando, porque todo preparo de ortognática tem uma alteração de aparelhos, né? Essa parte ortodôntica. Então, tem uma alteração muscular, de postura, cervical. Então, eu gosto de trabalhar todo esse conjunto porque vai alterar depois. Quando você faz uma alteração da mandíbula, da maxila, vai alterar também a parte muscular, de ligamento. Então, eu gosto de trabalhar primeiro como o paciente anatomicamente está e como ele poderia ter essa alteração depois. Então, a gente trabalha um pré para ajudar a nutrição das células, uma drenagem e também toda essa parte de avaliação anatômica e de postura. O paciente ele tem essa noção da importância da fisioterapia no pré, porque ele só pensa depois, quando incha, né? Ainda não. Ainda não. É uma coisa que precisa ser ainda trabalhado, ainda o paciente ter essa consciência, né? Eu acredito que entra muito essa parte de ser novo, é uma coisa nova, né? Ainda não se fala muito sobre isso. Então, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, é uma coisa que está aparecendo agora. Então, a gente está começando a divulgar. Abrindo caminhos. É. Professor, em todos os casos, 100% a fisioterapia, ela tem a indicação do bucomaxilo? Existe alguma dúvida ainda com relação a isso? Como que é? Eu acho que a fisioterapia vem chegando com força na cirurgia ortognática. Ela faz parte da evolução do procedimento cirúrgico, né? Antigamente eram 10, 12 horas de cirurgia, onde a técnica era a única coisa que o cirurgião estava focado em executar, né? Na medida que as coisas evoluem, e eu acho que a fisioterapia vem junto, hoje nós estamos preocupados com a recuperação pós-operatória. Então, na medida que a ciência vem trazendo respaldo, e na medida que a gente vai vendo na nossa experiência clínica a melhora pós-operatória dos pacientes, na medida que você faz um procedimento fisioterápico antes, prepara, como a doutora Juliana falou, a célula, o tecido,
para responder melhor aquele edema que vai ser criado. A musculatura para ela responder melhor aquela contratura decorrente do descolamento dos tecidos durante o ato cirúrgico. E os pacientes saem do procedimento com 2 semanas, podendo voltar ao trabalho na 3ª semana, a gente começa cada vez mais a falar, vamos para esse caminho. Então, o pós-operatório hoje é o grande vilão e é onde todo mundo tem aquela expectativa, o que é que vai acontecer, né? Então, garantir um pós-operatório mais confortável é o que todo mundo busca hoje, com as cirurgias minimamente invasivas e com a fisioterapia, obviamente, pós-operatória e pré-operatória, como a gente estava comentando aqui. Hoje, dentro do tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim, né, que é o tratamento para cirurgia ortognática, quais os profissionais que envolvem nesse tratamento aí do paciente que faz a cirurgia? Ismael, são vários. Eu acho que o cirurgião ele é um coadjuvante, né? A gente não trata a maxila e a mandíbula, a gente trata o indivíduo. A psicologia ela vem junto, a fonoaudiologia e a fisioterapia aqui com a doutora Juliana. Existem grandes deformidades que têm uma alteração muito grande da fisionomia do indivíduo. A nutrição também, né? E a nutrição, exato, bem lembrado, né? Muito obrigado aí. A nutrição ela é uma das especialidades que mais já estão presentes no pré-operatório. Então já existe um preparo nutricional no pré-operatório para esperar aquela baixa de ingestão de calorias no pós-operatório. Então isso já vem sendo trabalhado antes, visando minimizar os danos, vamos dizer assim, né? O paciente ele passa por esse preparo, ele já planeja a dieta, ele já compra os ingredientes que são necessários para essa dieta, indicados pelo nutricionista. E dentro desse conjunto, como eu estava falando, a psicologia também. Então, alguns indivíduos necessitam de um acompanhamento psicológico, né? E isso é muito importante porque, às vezes, a mudança facial ela é muito grande. Imagina o indivíduo não se reconhecer ao se olhar no espelho, né? Isso é um impacto bastante significativo. Além do suporte psicológico para suportar aquele trauma cirúrgico. Na verdade, esse profissional da psicologia que entra não são para todos os casos, né? Isso varia de paciente para paciente, dependendo do tipo do procedimento que é feito. Diferente da fisioterapia, que é 100%, vamos dizer assim. Ou os seus pacientes, a psicologia entra em todos os casos. Como que é isso? Nós identificamos algumas características de alguns pacientes, né, que necessitam de um acompanhamento psicológico. Nós não somos especialistas de saúde mental, mas a gente já tem uma bagagem para identificar alguns sinais ali. Quando é um paciente que tem uma deformidade severa, por exemplo, você já tem mais ou menos uma noção que pode interferir com relação à questão psicológica, ou você avalia a questão, muitas das vezes, do passado do paciente que já veio com problemas, questões psicológicas? Ansiedade, história de depressão, né? Pacientes que têm grandes deformidades e não querem mudar. Né? Isso não é comum, mas também não é raro, acontece em algumas situações. Então, mas a grande maioria você sente ali alguns sinais de ansiedade, depressão, e que esses indivíduos eles são encaminhados para profissionais da saúde mental que fazem parte do escopo, né, de profissionais que manejam. Mas a fisioterapia de praxe ela está indicada a todos os pacientes, né? Então a gente recomenda. Estamos agora introduzindo o pré-operatório, né, doutora Juliana? No cuidado desses pacientes, para que o pós-operatório ele seja mais bem-vindo, né, e seja mais tranquilo na medida que chega a essa fase. Dentro do processo, né, que o paciente passa para realizar a cirurgia ortognática, talvez o ortodontista ele é um profissional que está
é muito próximo do bucomaxilo por um bom tempo devido ao preparo que é realizado ali, né? Mas a físio talvez está muito próximo da nutricionista, porque o seu tratamento ele também depende, né, da nutrição ali. Vocês têm uma ligação próxima ali para você ter sucesso com o resultado desse paciente, né, doutora? É, é, com relação a essa equipe multidisciplinar do pós, eu acho interessante a gente conversar sobre o emocional. Eu acabo ficando muito próximo do paciente no pós, né? Nessa parte toda da ansiedade, Você se vê em algum momento como psicóloga, né? Basicamente. É mais ou menos Acaba isso. ficando mais assim. Muitas vezes o paciente chora, o paciente está ansioso, e eu acabo falando, calma. Porque apesar do paciente estar se preparando há um ano, às vezes, para fazer a cirurgia, depois é diferente. Então o paciente chega angustiado, eu falo para a pessoa, isso é normal, isso é natural. A gente já está esperando, é esperado. Então calma. Aí o paciente se acalma. Então, eu estou muito próxima dessa parte Da psicologia, da sim. psicologia. Mas é legal, porque às vezes eu consigo também falar, olha, você está precisando, quando eu consigo perceber, de uma nutri, de um psicólogo, às vezes dá para você perceber um pouquinho mais. Porque eu vejo esse processo semanalmente no pós, né? Mas, ultimamente, eu estava conversando sobre isso com o Dr. Beneval, a gente já se conhece há uns 10 aninhos aí, né, pouco tempo, e eu peguei alguns pacientes dele dessa época de 10 anos atrás, e eu fico impressionada de como o pós hoje é maravilhoso. Assim, a recuperação tem sido espetacular, às vezes, antigamente era um pouquinho mais demorado, mas hoje o paciente fica comigo bem menos tempo. Então, o edema dele é rápido, ele começa a mastigar depois de um tempo e abrir a boca mais fácil. Os desconfortos são bem melhores hoje em dia e eles ficam bem menos tempo comigo. Mas antes eles chegavam a ficar 3, 4 meses. O paciente da cirurgia ortognática, às vezes, principalmente falando das mulheres, elas provavelmente acompanham muito casos de paciente que emagrece, né, depois do procedimento, né? E isso não é legal, porque o paciente precisa ter ali uma nutrição adequada para poder fazer um pós-operatório tranquilo também, né? Já aconteceu alguma vez de esse paciente passar mal na sua mão por conta de não se alimentar durante ou ali logo em seguida do pós-operatório, com essa mentalidade de eu vou aproveitar a cirurgia para emagrecer, porque acontece isso também, né? Não, passar mal não, mas eu já tive pacientes que emagreceram muito rápido, em pouco tempo. E aí você percebe uma fraqueza e uma recuperação mais demorada mesmo. Porque a nutrição dos tecidos é extremamente importante. Então aí eu oriento para ir para um nutricionista, mas passar mal não. Mas pode gerar uma fraqueza sim, porque o organismo ele está gastando energia para recuperação. Então ele precisa de nutrientes. Se ele não tem, ele vai acabar sobrecarregando, né? Então pode passar mal sim. O gelo, ele é indispensável no pós-operatório, porque quando qualquer batida, qualquer fratura, o gelo, ele é, de fato, hoje, ele é o principal, vamos dizer assim, o elemento principal do pós-operatório aí para a recuperação desse paciente, ou existe outros meios, além disso, que você utiliza para o desinchaço, o edema, enfim? O gelo é importante, sim, né? Mas existem outras técnicas, tanto para o paciente fazer comigo em consultório, quanto em casa. O gelo em casa, a gente faz... E eu oriento também posturalmente, né? Para deitar, para não fazer... Porque às vezes pode forçar um pouquinho a postura ali e piorar. Mas tem o laser, tem a drenagem... até, às vezes, a eletroacupuntura, dependendo do caso. Se for uma coisa um pouco mais... que precisa, mas existem outras técnicas, sim. Hoje o laser é utilizado na odontologia em outras especialidades com grande frequência, né? Sim. Mas a fisioterapia é o profissional que mais tem contato com o laser, vamos dizer assim, né? No pós-operatório. Quais são os tipos como que é utilizado o laser para esse paciente que faz a cirurgia ortognática? Ele faz algumas sessões com a físio no pós? Existe o laser que você faz no pré para poder evitar um edema maior após a cirurgia também? Como que é isso, doutora? O laser eu posso usar para algumas partes assim diferentes. Eu posso usar tanto para ajudar na recuperação do tecido mesmo, posso ajudar até para soltar a parte muscular, se tem uma dor, às vezes o paciente está com muita dor na TM, na parte do masseter, dá para usar também. Às vezes eu uso ele até para a parte de parestesia. Então, dá para usar para essas 3 partes. No
No pré, depende mais da parte muscular. Eu posso usar para a parte muscular também, mas no pós dá para usar para bastante coisa, principalmente para parestesia. Tem bastante coisa legal que dá para fazer com laser e com a eletroacupuntura junto. Ciente, doutora, ele obviamente demanda uma atenção maior, porque ele vem com uma queixa de dor, né? O paciente com dor, ele é um paciente que, obviamente, já vem com uma irritabilidade, né? Ele já vem com uma tensão, muitas das vezes, associado com outros problemas, né? Parece que a dor atrai, tudo que é de problema parece que atrai quando o paciente está passando por esse processo. Como que você lida com esse paciente quando a gente fala de dor miofascial, enfim, quais os tratamentos, como que você tem lidado com esse paciente, já que esse paciente ele quer, obviamente, se livrar da dor a todo custo, né? Sim. Primeiro, é uma conversa bem longa, porque normalmente esse paciente ele está cansado, né? Ele está fadigado, ele está atrapalhando a rotina dele, está atrapalhando a qualidade de vida dele e as pessoas que estão em volta. Então, primeiro tem que conversar, porque normalmente não é só emocional que está envolvido, às vezes é o dia a dia. Então, eu pergunto se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem, se ele está mastigando. Tem as questões do dia a dia que atrapalham. Então, por exemplo, mastigar só de um lado, pôr a mão de um lado da boca e não colocar do outro. O trabalho, a postura do trabalho. Eu tenho uma paciente que está com muita dor, eu fico tentando desenvolver, porque às vezes o paciente não sabe o que está causando a dor dele. Aí a gente vai tentando chegar, achar o que está acontecendo, ela fica costurando, sentada na cama. Então é óbvio que ela vai ter dor. E era bem a queixa da dor que ela estava tendo. Então a gente tem que ir conversando, vamos tentar mudar. Aí esse paciente emocionalmente não está bem. Ah, mas é um momento de descanso. Eu falei, você pode, só vamos adaptando. Aos pouquinhos tem que ir conversando. Mas a primeira coisa é tentar. É como se a gente estivesse tentando descobrir o caso mesmo. A gente tem que descobrir o que está acontecendo no dia a dia dessa pessoa, além do emocional, porque tem alguma coisa ali. A fala do paciente é muito importante nesses casos, né? Muito. A gente tem que conversar muito com o paciente. E às vezes não é só na primeira vez que a gente descobre isso, a gente vai descobrindo aos poucos. Mas essa primeira conversa, para tentar entender com que ela trabalha, como é que está o emocional dela, é primordial. E aí a gente tem que trabalhar todo um conjunto de coisas, porque ela pode estar com dor na face, mas eu nunca vou trabalhar só a face. Eu vou trabalhar toda a cintura escapular, às vezes a coluna inteira, couro cabeludo é muito importante. Quando o paciente está com tanta dor, às vezes na ATM em si, né, a parte do masseter, às vezes eu não consigo começar por ali. Eu vou, aos poucos, eu começo liberando a face muscular, cervical, torácica. Quando eu volto para a TM, esse paciente está melhor. Porque está tudo interagindo ali. Acho que essa dor orofacial, ela é complexa demais. Porque tem muita musculatura que começa na cabeça e vai parar no pescoço, e vai parar na cervical e está tudo ligado. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque o paciente, às vezes, ele está tão reativo que o mínimo toque que você faz, ele vai sentir muito incômodo. Então, quando eu converso com ele, eu falo, olha, você já fez uma fisioterapia? Sabe como funciona? Então, eu vou te explicar e eu quero que você fale comigo o tempo todo. Porque cada um tem um limiar de dor. Então, às vezes o meu toque está suave para mim, mas para o paciente não. Então, o tempo todo eu estou conversando com ele. Me dá um retorno, está muito incômodo aqui, não está... Tem que ter uma interação. É um paciente que tem que ter um cuidado e um carinho e tem que ter uma visão global desse paciente. Dentro da fisioterapia hoje, onde a doutora atua lá no consultório, além desse trabalho em conjunto com o bucomaxilofacial, doutora? Quais áreas você atua dentro da fisioterapia? Eu trabalho com dor muscular, liberação miofascial, dor de inervação, pós-operatórios, facial corporal, mas eu estou mais focada nessa questão de orofacial. Que está ligado ao profissional da odontologia, né? Mas eu também sou especialista em acupuntura. Então, não só na parte de rosto, mas todo questionamento de acupuntura eu também trabalho. Você sabe que eu sofro já faz 1 ano e pouquinho com dor no ciático. E um amigo meu dizia que a acupuntura é a única coisa que resolve o ciático. Vou aproveitar, obviamente, né? Uma consulta. Claro. Existe indicação a acupuntura para tratamento do ciático, doutor? Com certeza. Dentro do consultório, com relação à dor do ciático, eu estou tendo muitos casos também de dor no ciático. E às vezes a gente acha que ciático não é a dor no ilho-psoas, tem outras questões que podem envolver ali. Que tudo que é dor nessa região de sacral, a gente acha que é ciático, às vezes não é. Mas dá para trabalhar com acupuntura, que é muito bacana, sai bem na mesma sessão.
Mas ainda dá para trabalhar laser, dá para trabalhar ultrassom, ventosa, dá para trabalhar, dá para fazer muita coisa. Já vou fazer já vou agendar já. Vou para Campinas, quando eu for lá no professor Beneval, já vou aproveitar e passar no consultório da doutora. Combinado. Tempo, doutor, que começa a fisioterapia, ela influencia, obviamente é uma pergunta que ela pode responder, mas quanto antes esse paciente, dentro daquilo que você tem visto, comece o pós na fisioterapia, a recuperação desse paciente tende a ser mais rápido, né? Exato. A fisioterapia está quase operando junto com a gente, né? A gente está com um projeto, talvez vai dar certo. Quando eu falo que a fisioterapia está quase operando junto com o cirurgião, que realmente a fisioterapia tem se aproximado do momento cirúrgico, né? Então, o paciente hoje, ele opera e muitas vezes essa fisioterapia já se inicia no pós-operatório ali, na extubação, com laser terapia, com algumas, como é o nome, João? Bandagem? Algumas bandagens específicas para manter o tecido bem posicionado, já trabalhando a reinserção das musculaturas da expressão facial. E da pele também, né? Flacidez. Da flacidez da pele. Então, a fisioterapia vem se aproximando do momento da cirurgia, vamos dizer assim. E a gente tem visto resultados interessantes, sim, no pós-operatório. Há quem opere hoje e não indica cirurgia ortognática, doutor? Do procedimento, você tem conhecimento de que ainda existe cirurgias ortognáticas sendo realizadas, onde o cirurgião não indique a fisioterapia? Existe casos dentro do seu ponto de vista, você sabe quem são esses heróis ainda? A doutora está falando que sim, ela já está balançando a cabeça que sim. Eu acho que a pessoa mais correta para responder essa pergunta é a Ju, porque o cirurgião, ele lida mais com seus pacientes, né? A gente não lida com os pacientes de outros colegas. O fisioterapeuta, eu acredito que o ortodontista, por exemplo, o fono, ele deve lidar com pacientes de diversos cirurgiões, então eles devem... A quem faça cirurgia hoje sem indicação da fisioterapeuta, doutora? Com certeza, tem sim, bastante ainda. Eu acho que talvez por uma insegurança de não conhecer talvez um profissional de físio mais próximo, que nem a gente que já trabalha um tempo e conhece o trabalho um do outro, eu acho que talvez seja uma certa insegurança de talvez prejudicar o paciente, eu não sei. De não conhecer o trabalho, talvez, mas existe sim, porque eu já recebi pacientes nos 3 meses operados que não estavam abrindo a boca. E aí o cirurgião não teve como não indicar. E aí foi para físio, mas aí é muito mais complicado, tanto para a gente, quanto para o paciente que está com o emocional abaladíssimo, né? Não está abrindo a boca há um tempão, está atrapalhando a vida, a rotina. Então, eu já recebi pacientes porque eu acho que foi indicação porque não tinha mais o que fazer mesmo. A cirurgia ortognática, doutor, eu percebo que muitas das vezes a preocupação ali durante a cirurgia em você conseguir, com o tempo, obviamente, o menor tempo possível, você realizar o procedimento, isso resulta também num pós-operatório ou o tempo cirúrgico é mito, independente do paciente, se ele passar 3 horas, 5 ou 10 horas numa cirurgia... não tem como prever se esse paciente vai inchar mais ou menos. Como que é isso dentro do seu ponto de vista? Excelente pergunta. São diversas variáveis, né? E cada variável dessas assim tem um peso, né? A variável tempo cirúrgico, ela não é determinante para um pós-operatório melhor ou pior, mas ela tem um peso considerável no meu ponto de vista, né? Então a Juliana aqui, ela trouxe, né? Os pacientes de 10 anos atrás inchavam mais, os pacientes de hoje, cara, já tá todo mundo abre a boca com 2 semanas, Nossa. Já tá indo trabalhar na 3ª semana, por quê? Obviamente que a equipe a gente tem uma curva de aprendizado, aquela curva que eu falei no início do programa, que vem nos ajudando a ser mais eficientes no transoperatório. E, consequentemente, a gente faz a mesma coisa com um tempo mais curto. Então, isso tem sido fundamental. Um outro ponto é o entrosamento da equipe cirúrgica, né? Então, o peso da mão, o afastamento dos tecidos, a delicadeza no manejo dessas regiões é um outro ponto que, na minha ponto de vista, ele tem
ele é fundamental na recuperação pós-operatória, né? Antigamente a gente fazia incisões maiores, mais extensas. Hoje as incisões estão menores. Os materiais de fixações atuais são mais modernos e nos dá a possibilidade de executar uma fixação um pouco mais rápida, né? Então, é uma série de fatores que vem influenciando nessa recuperação. A equipe multidisciplinar, né, que vem se aproximando do transoperatório, é um outro fator que vem determinando aí uma melhora desse pós-operatório também. O nosso o nosso seguidor aqui das redes sociais, que nos acompanha aqui pelo canal do Ortognática Assim, provavelmente quando ele vai procurar o cirurgião bucomaxilofacial, ele vai fazer a cirurgia, o tempo é uma pergunta comum. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, eu perguntei, doutor, quanto tempo de cirurgia? Então, acho que é uma pergunta que todo paciente faz, obviamente para qualquer tipo de cirurgia, mas também falando de cirurgia ortognática. O que é comum, no seu ponto de vista, aí, um tempo cirúrgico, um paciente que vai fazer a ortognática, em média, doutor? Eu sei que é difícil você falar, depende da ortognática, se é maxila, mandíbula, emento, enfim, mas, em média, o que está dentro da realidade no seu ponto de vista? Hoje, a gente conversando com os colegas e notícias e a nossa própria experiência, né? Eu acho que o procedimento ele tem girado em torno aí de 1h30 a 4 horas de relógio, né? Eu acho que a grande maioria dos cirurgiões, eles vêm trabalhando nesta faixa de tempo. Obviamente que existem cirurgias que têm movimentações mais complexas, que podem estender um pouco para mais. Existem cirurgias que as movimentações são mais simples, que podem estender um pouco para menos. Então, você está falando de um paciente, por exemplo, que às vezes é uma simetria, às vezes é um prognato, depende da deformidade das movimentações, é isso? Depende da deformidade, a movimentação é mais fácil de ser executada, né? Então, cirurgia ortognática o tempo não é da cirurgia. Existe o tempo de média da cirurgia, mas esse tempo está atrelado também ao grau de dificuldade de executar aquela movimentação planejada no transoperatório. Então, isso é um fator importante também. Mas, em média, eu acredito que a grande maioria dos cirurgiões, e a nossa experiência também, gira em torno de 1h30 a 4, ficando na média ali de 2h30. É algo para o paciente se preocupar? Não, eu não me preocuparia se um cirurgião que alguém vai procurar disser para ele, eu levo 6 horas de cirurgia. Eu não me preocuparia se o cirurgião tem bons resultados. Eu acho que isso é que é fundamental, né? Eu acho que o importante é o resultado final. O tempo cirúrgico eu não levaria como um critério decisório do paciente escolher aquele cirurgião porque ele faz mais rápido, digamos assim. Você que nos acompanha pelo nosso canal aqui da Bucocast e também pelo nosso canal do Ortognática Assim, aqui nós trazemos informações e conteúdos não só para alunos de graduação, para cirurgiões bucomaxilo e para você que é paciente também e está buscando informação sobre cirurgia ortognática. Doutora, o paciente que realiza cirurgia ortognática, se ele fez um avanço ou se ele fez uma cirurgia de apneia de sono, enfim, independente do movimento que foi feito, normalmente esse paciente ele chega lá com as mesmas características ou quando o procedimento é de um paciente que fez uma cirurgia de um classe 2 ou um classe 3, muda? Você consegue enxergar isso ou não? Fez ortognática, ele já tem o desenho de como esse paciente vai chegar no pós-operatório para você? Na verdade, o pós-operatório vai ser um pouco parecido, porque ele tem algumas etapas. E aí eu posso até falar todas as etapas, mas a evolução muda muito. Quando a gente faz só a mandíbula, por exemplo, vai ser uma evolução mais rápida do que quando faz mandíbula maxila. Então, até para mastigar, até o edema, tudo muda. Mas as etapas são as mesmas. Mas eu faço tudo de acordo com cada paciente de forma bem especializada ali. Cada paciente é de um jeito. Por exemplo, se o paciente num pós-imediato chegou e tá com o pescoço travado porque ele tá dormindo mal, eu vou trabalhar esse pescoço dele também. Eu não vou cuidar só do pós-operatório, eu vou trabalhar o bem-estar desse paciente, porque ele tem que sair de lá melhor do que ele chegou. Mas o imediato vai ser
trabalhar essa parte muscular um pouquinho, trabalhar bastante os gânglios linfáticos de região cervical e um pouco de drenagem suave. É muito suave. Uma dúvida que muitos pacientes têm, eles têm um pouco de medo, é se dói a drenagem num pós-operatório. De jeito nenhum. Ela é tão suave, ela relaxa, o paciente consegue dar uma descansada daquela tensão toda que ele está vivendo do pós-operatório. Então, o pós-imediato é trabalhar um pouco a parte muscular, os gânglios, o edema, fazendo uma drenagem e fazendo laser. É claro que vai variando do que o paciente precisa mais. Numa segunda etapa, a gente já pode entrar com parestesia. Então, eu gosto muito da eletroacupuntura, continuo com laser, é bem legal. E começa um pouco fibroses. Então, você pega a parte, coloca a luva e vou trabalhando os tecidos dentro da boca, de forma bem suave também. Nada doloroso e nada que mexa com pontos, é super tranquilo. Lá na frente, quando o cirurgião libera a mastigação, já está trabalhando um pouco mais essa parte de mobilidade da mastigação, a gente pode trabalhar mais exercícios, aí eu posso trabalhar um pouco mais liberação miofascial. Então, basicamente, são as mesmas etapas, mas vai variar de acordo com cada paciente o que mais precisa naquele momento. Dentro da cirurgia ortognática, o paciente ele faz a cirurgia ortognática, no outro dia, não sei se eu estiver errado, você me corrige. No outro dia, ele passa a noite no hospital, ok? O cirurgião dá alta para esse paciente e depois ele vai encontrar a fisioterapeuta primeiro, depois que ele vai passar por você. Na consulta que volta para o consultório, antes de voltar para o cirurgião, ele passa pela fisio, não é isso? Ou não tem, por via de regra, não é isso? Como que funciona esse caminho? Porque eu quero emendar uma pergunta para a doutora depois dessa resposta sua. A fisio tem chegado próximo da cirurgia, então muitas vezes ela está lá no centro cirúrgico, a depender do desejo do paciente aí, não é obrigação, mas é recomendável, ok? Muitas vezes a estuba e a fisioterapia começa a trabalhar. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Né? Alguns hospitais têm, alguns pacientes levam o fisioterapeuta para dentro do hospital. A gente tem recomendado essa conduta. Na minha rotina, esse paciente, nas primeiras 4 semanas, ele está no meu consultório 2 vezes por semana. Meu paciente está comigo próximo, telefone, 24 horas no ar. Né? Acompanhando a evolução. Acompanhando. Então, qual é a nossa preocupação nesse primeiro momento? É avaliar a oclusão, é a instalação de elásticos quando necessário, é manter o resultado conseguido no transoperatório, no pós-operatório. A musculatura ela faz contração de um lado, puxa para um lado, puxa para o outro. Não em todos os indivíduos, mas em alguns indivíduos. Só que você só sabe quem é o indivíduo que vai seguir num caminho ou no outro, no acompanhar. Então, se você deixa seu paciente um pouco solto, digamos assim, você pode correr o risco de manejar um desvio mandibular, digamos assim, muito tarde. E aí você pode ter um comprometimento do resultado pós-operatório. Então, na minha rotina, nas primeiras 4 semanas, 2 vezes por semana, o paciente está comigo no consultório. O paciente, a fisio acompanha... Paralelamente. Isso, mas aí na fisio, como que é a indicação para esse paciente estar com a fisioterapeuta? A sua indicação para fisio, se ele fica com você, durante as próximas 4 semanas ele está com você, e na fisio ele vai quantas vezes por semana no pós? Geralmente 1 vez a 2 vezes por semana, né? Então o que é que ele vai trabalhar? Drenagem. Já começa a trabalhar toda a recuperação nociceptiva, de sensação, de tato, de parestesia no pós-operatório. Eu acho que o mais importante da fisioterapia no pós é a recuperação nociceptiva. As lesões nervosas decorrentes da cirurgia ortognática, elas são comuns. E quanto antes esse manejo se iniciar, melhor o prognóstico no longo prazo, né? Então, esse pós-nociceptivo, digamos assim, o cuidado com a regeneração nervosa, ela é o mais importante na minha concepção. Associado a isso, o controle do edema, né? O paciente fica ansioso de desinchar o quanto antes, etc. e tal. Então, o controle do edema se inicia logo nesse pós. A minha preocupação maior como cirurgião é manter o resultado do posicionamento esquelético. Então, isso é o que mais me preocupa, né?
E a fisioterapia vai tratar edema e a parte de retorno nociceptivo. Doutora, Nociceptivo não, proprioceptivo. Propriocepção, nociceptivo é de dor. Desculpa. Doutora, falando sobre o pós-operatório, na verdade, o paciente ele já está com o cirurgião aí pelo menos há um ano e meio, né? Junto com o ortodontista, com algumas consultas aí já de planejamento, alguma coisa desse tipo. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu tenho a sensação que a ficha do paciente cai não é com o cirurgião, é com a fisioterapeuta. Porque lá com a fisio, parece que tudo acontece na mão da fisioterapeuta. O buco já vem conversando, já vem com tempo, ele já está acostumado com o buco, né? E muitas das vezes ele nem fala tudo pro bucomaxilo, porque a gente já entrevistou paciente que a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Você é que recebe lá, na verdade, o momento que cai a ficha do paciente, do tipo assim, o que eu fiz, né? Qual que é a maior queixa do paciente quando ele entra no seu consultório e, obviamente, sua preocupação como a do cirurgião, você tem o seu ponto de vista, mas o paciente, qual que é a queixa dele? Ele reclama de dor, desconforto, eu não consigo comer, aí começa a falar e começa a chorar ao mesmo tempo, que a gente sabe que é mais ou menos por aí, mas qual que é a maior queixa do paciente quando chega lá? Hoje em dia, dor não mais, né? É difícil o paciente chegar com dor, acho que quase nenhum. Mas a parestesia com certeza é uma queixa e a parte de abertura da boca. Porque o paciente fala, eu nunca vou mais abrir a boca. Vai sim. Você vai conseguir abrir a boca, é só uma questão de tempo, a gente vai chegar lá. Mas acho que são os piores. Eles sabem de tudo, eles foram preparados, mas a parte emocional e toda essa questão influencia muito. Agora, essa questão, pegando o gancho de novo de o paciente estar com o cirurgião pós-operatório, é muito importante. Quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto para ele foi no seu cirurgião? Porque o filho é teu, né? Mais ou menos assim. Exatamente. O filho é teu, é mais ou menos isso. Não, eles me perguntam muito, quando eu posso mastigar quando o seu cirurgião liberar? Não vou te dar dica disso. O seu cirurgião liberou? Aí tudo bem. Tudo é o cirurgião que pode liberar. A fisio tá liberada. A fisio tá liberada. Porque eles me perguntam às vezes, como é o pós? O pós funciona assim. Quando eu posso ir? Quando o cirurgião liberar. Eu sempre pergunto, porque tem que ter uma interação, né? Eu preciso saber o que foi feito na cirurgia. Quando o paciente vai lá para fazer um retorno, eu gosto de perguntar para eles como é que foi lá com o Dr. Beneval, o que ele conversou com você, onde a gente tem que ir agora. E às vezes a gente conversa também, né? Sim. Doutor, para onde a gente vai? Mas a queixa maior é parestesia e a abertura da boca, a mastigação. O cirurgião está preocupado com a movimentação, né? A estabilidade. Porque se movimentar ali deu ruim, o negócio não vai ficar 100%. Então a preocupação dele é essa. Perfeito. Qual que é a sua preocupação? É diminuir o edema, porque o paciente ele tem um ponto de vista com relação à fisio. Eu estou aqui para melhorar o meu estado do pós-operatório. Aonde que você foca? Aonde que você sabe que o paciente é importante e onde vai trazer mais conforto para o paciente no pós? Eu não sei se eu entendi um pouco a pergunta, mas O foco do tratamento seu, ele está pensando na estabilidade. É no edema, é na abertura de boca, ou você, obviamente, vê qual que é a queixa do paciente. Se existe uma receita ali, não, Ismael, não. O paciente chega, eu tenho que trabalhar o edema, porque o edema pode trazer isso. Não, Ismael, o paciente inchou a parte cervical, está com dor aqui, desconforto aqui. Como que é isso? Cada etapa eu vou focar vai ter um objetivo. A primeira etapa vai ser o edema e o desconforto para o paciente. Inclusive, bem o que o doutor falou, quando eu começo a primeira etapa já no edema, aquele trabalho todo com suavidade, eu vou começar com a parestesia também, que é uma das queixas principais para o paciente. Mas eu sempre, em todas as etapas, vou trabalhar um desconforto que ele esteja. Se ele tiver com uma enxaqueca tensional, se ele tiver com uma dor cervical, eu vou trabalhar isso, porque eu quero que ele saia de lá melhor. Mas cada etapa do meu pós, eu vou focar em uma parte. Então, o começo é o edema, depois a gente vai trabalhar um pouco mais a parestesia, focado na parestesia, e numa terceira etapa vai ser toda essa parte da mecânica, a abertura da boca, a liberação e a estabilidade da abertura, mas também a adaptação muscular. Porque tem que ter uma adaptação muscular. Os músculos estão a vida inteira de uma maneira. Aí vai lá, faz uma cirurgia, ele tem que alongar, a gente tem que trabalhar tudo isso.
E é um trabalho em casa com o paciente também. Então, eu converso com ele. Quer ter uma boa recuperação? A gente vai trabalhar junto. Colabore. Colabore. Porque a gente está junto aqui 1 hora, 2 por semana. Mas você está em casa, você tem que trabalhar comigo. Então, todo mundo tem lição de casa. E eu falo para eles, quando não faz, eu sei. Porque não evoluiu quando chegou. E o paciente que faz evolui muito rápido. E cada exercício também muda em cada etapa. Então, um pós-operatório imediato é um exercício muito tranquilo, muito suave. Não tem nada de abertura, é diferente. Aí, conforme vai passando, a gente vai mudando os exercícios. Então, cada etapa tem um objetivo diferente. Mas eu sempre vou trabalhar para o paciente, o desconforto que o paciente traz para mim também. Isso é importante. Existe uma diferença entre o paciente homem e mulher no sentido do pós-operatório? Olha, o homem incha mais, menos. Existe uma diferença, de repente, para a mulher que já teve filho, que já passou por uma cirurgia antes, no pós-operatório? Tem algum dado, alguma coisa no seu ponto de vista que você enxerga que há uma mudança desse tipo de paciente? Não, nunca prestei atenção em diferenças assim. O que eu percebo mais é no esforço que o paciente tem na rotina dele. Então, se é um paciente que quer voltar logo para uma atividade física e faz um esforço maior, eu percebo diferença. Mas com relação a hormônios, esforço de homem e mulher, essa parte não. O paciente, quando tem uma vida mais, uma atividade, o paciente quando faz algum tipo de exercício, o atleta, dentro do seu ponto de vista, ou com uma pessoa que é sedentária, influencia na cirurgia ortognática, doutor? Ismael, você sabe o que é que mais influencia na cirurgia ortognática? Hoje, com o passar dos anos, a gente vem observando isso assim muito claramente. É a questão psicológica. Então, os pacientes que têm uma maior incidência de ansiedade e depressão, eles recebem o pós-operatório com muito mais dificuldade. Eles processam o pós-operatório de uma forma muito mais dolorosa, digamos assim. Muito mais difícil. Os pacientes que têm baixa incidência de ansiedade e depressão, eles suportam o pós-operatório muito mais tranquilo. É como se a cirurgia ortognática fosse uma cirurgia do siso, digamos assim, né? Ele encara com mais tranquilidade. Ele encara com mais tranquilidade. Então, com o passar dos anos, a gente vem percebendo que o status psicológico é o determinante de um pós-operatório bom ou ruim para o paciente. Não necessariamente as coisas saíram do controle do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, sim. Então, invariavelmente, a gente precisa de um suporte psicológico para o paciente melhorar esse ânimo no pós-operatório, né? Essa preparação em conversar com o paciente, em falar para ele as etapas, o que ele vai enfrentar, principalmente no pós-operatório, é fundamental. Fundamental, né? A família envolvida, né? Os entes queridos próximos desse indivíduo, é fundamental para ajudá-lo nesse pós. É por isso que eu gosto também de estar muito próximo dos meus pacientes, né? Então, invariavelmente, eu percebo ali uma queda, um desânimo, e aí a gente precisa intervir, às vezes até com medicação, para dar uma levantada no humor, né? Doutora, a fisioterapia, ela faz parte existe a fisio dentro do plano de saúde para o paciente que vai fazer cirurgia ortognática ou não? A fisioterapia é um serviço que o paciente precisa contratar à parte? Existe sim, existe uma parte do plano de saúde, sim, que a fisioterapia está inclusa, mas ela é uma coisa um pouquinho reduzida, né? Infelizmente, ainda falta muita coisa para fisio, ela não tem um espaço muito espaço ali, ele tem um espaço curto, ele não consegue estar tão presente, tão próximo do paciente, é uma coisa limitada. Mas eu acho extremamente importante o paciente estar dentro da fisio, independente se é no plano ou particular, ele tem que estar. Mas é um espaço ainda limitado para o plano de saúde. Ele faz uma coisa de tempo curto. Então, não dá para fazer muita coisa, não dá para estar tão envolvido. O que o plano oferece não é o suficiente para fazer o tratamento completo do paciente. Não, infelizmente. É uma coisa que deveria estar mais presente, deveria ser uma coisa mais... dentro do hospital, deveria ter um espaço maior para a gente.
Mas, infelizmente, não. A Não físio, é. dentro nesse aspecto, é mais ou menos como a odontologia hospitalar, né? Ela ainda não são todos os hospitais que tem uma dificuldade de inserir esse profissional dentro do hospital. A físio, para a cirurgia ortognática, o plano de saúde não enxerga como fundamental, como enxerga o cirurgião. É mais ou menos isso, doutor? Exato. O convênio ele tem uma visão mais macro, né? Os especialistas têm uma visão muito de detalhe, né? Então a gente tem visto, a gente é mais sensível a evolução, digamos assim. Então a gente percebe hoje que a fisioterapia melhora o pós-operatório no pré-operatório. Sim. O pós, ele é resultado de um pré. Aonde que o convênio vai liberar uma fisioterapia para alguém que não se submeteu a nenhum tipo de procedimento cirúrgico? É complexo, né? Sim. Na visão do convênio, eu imagino. Então, infelizmente, uma fisioterapia de qualidade, do ponto de vista de acesso a tudo que oferece, muitas vezes o convênio não dá essa possibilidade. E é importante o paciente saber que a fisioterapia, para esse paciente, tem que ser especializada, como o caso da doutora, que trabalha com esses pacientes há alguns anos. E, obviamente, você faz outros tipos de pós também, mas entender do caso, estar em comunicação com o cirurgião, ter esse diálogo de cada paciente é importante para o resultado também, né, doutora? Muito. Mas é uma pena o convênio ainda não liberar essa proximidade com o paciente e não ter essa acessibilidade, porque faz muita diferença. Então, dentro de um hospital mesmo, as minhas amigas que trabalham em UTI, por exemplo, elas se matam de trabalhar, porque todos os pacientes precisam, e tem uma, duas dentro de uma UTI, é pouco. Você falou do especialista, né? Tem quanto tempo, Ju? Hoje a Ju, a gente veio no carro, né? A gente veio batendo um papo, conversando, ela me disse que o primeiro paciente de cirurgia ortognática que ela manejou foi um paciente nosso, né? Tem quanto tempo? Uns 10 anos. 10 anos. Estamos ficando experientes, hein? Para não dizer velhos. 10 anos. É bastante tempo. Pensando que o... Pensando que evolução aí do Dr. Beneval, porque eu tenho mesmo. Pensando que hoje a cirurgia ortognática, a gente estava falando lá sobre a questão funcional e estético, né? Hoje, no seu ponto de vista, como que o paciente tem procurado a cirurgia ortognática, doutor? Mais pelo... O que fere mais o paciente? É importante deixar claro, viu, Ismael? A cirurgia ortognática ela é funcional. Né? Ela é uma cirurgia completamente funcional. Obviamente que existem consequências estéticas que o cirurgião deve buscar esse ganho estético, até porque a parte estética também é funcional, né? As pessoas, hoje com os selfies e as redes sociais, a questão estética vem trazendo consequências psicológicas, que não deixa de ser uma questão funcional aí envolvida no processo. Então, os pacientes, eles buscam pela questão funcional, mas a questão estética também está muito ligada e muito presente, sim, na demanda desses pacientes. Doutora, talvez você que vai saber dizer, mas no meu ponto de vista, o maior desafio da fisioterapeuta no pós-operatório do paciente para a cirurgia ortognática é você conseguir lidar com as emoções desse paciente, já que você se prepara para trazer resultado, né? O paciente está ali buscando um resultado, alivio do edema e tal, e de repente vem para você uma enxurrada de ansiedade, de lamentações. Às vezes esse paciente ele achava que estava preparado e não estava. Esse é o maior desafio hoje da fisioterapeuta, lidar com esse paciente no pós-operatório, talvez? Eu não digo desafio, até porque eu acho que é uma parte que já é esperado, até dependendo do paciente já está esperado. Mas o mais bacana é que você consegue conversar com o paciente durante 1 hora ali e ele sai mais tranquilo, ele sai menos ansioso. O que eu percebo muito hoje em dia nos pacientes mais ansiosos, eu falo para eles, informação é legal, muita informação não, porque deixa a pessoa angustiada. Por exemplo, participar de muitos grupos de pós-operatório, às vezes a pessoa chega me perguntando umas coisas
que não é o caso, não chega nem perto do caso dela, mas ela está angustiada com aquilo que futuramente poderia acontecer, mas nem está perto de acontecer. Então eu falo, vamos com calma, não precisa disso. Se você orienta o paciente com calma, sabe conversar com ele sai de lá mais tranquilo. Tudo bem que na semana seguinte ele vai vir com outra ansiedade, mas pode-se dizer que é um desafio? É, mas é um desafio até que, assim, tranquilo de lidar, dependendo do paciente. Se não for um paciente igual eu, assim, que eu sinto uma dorzinha e faço uma tempestade no copo d'água, minha esposa fala assim, cara, você é muito mole, mas eu sou mesmo. Pega um paciente mole, aí você sofre mais. Doutor, para a gente finalizar esse tema ortognática versus fisioterapia, eu deixei por último uma pergunta que provavelmente gera mais assim, incógnita na cabeça do paciente que vai passar pela cirurgia ortognática, que é a sensibilidade, parestesia. Paciente que faz cirurgia ortognática tem um retorno da sensibilidade com um mês. Você ouve paciente que fez há 2, 3 anos não conseguiu ter 100% de sensibilidade. E é uma pergunta que eu já fiz para muitos cirurgiões, né? E parece que não existe uma resposta exata, né? Como que é isso com relação à parestesia que o paciente vai ter no pós da cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, ela trabalha... O cirurgião, ele maneja as estruturas nervosas, né, Ismael, durante o ato cirúrgico. E essas estruturas nervosas, elas têm sensibilidade, elas são muito sensíveis. E qualquer alteração, qualquer toque, qualquer processo inflamatório ao redor dessas estruturas nervosas, elas param de funcionar. E o retorno também ele é variável, né? Então, eu costumo fazer a seguinte comparação. Vocês que são mulheres aí, que já fizeram cesárea, todas têm um corte da cesárea. E muitas têm falta de sensibilidade naquela região. É a mesma coisa que acontece na cirurgia ortognática. Então, qualquer corte no corpo, qualquer cirurgia no nosso corpo, ele lesa tecidos. Na cirurgia ortognática não é diferente. Então, eu oriento muito bem meus pacientes nessa questão. Quem não quer passar por isso, não faça o procedimento cirúrgico. Obviamente que as técnicas cirúrgicas estão evoluindo e hoje a gente percebe uma recuperação, né, Ju? Sim. Muito mais rápida. A técnica também está associada a uma recuperação da parestesia ou não ter a parestesia por um longo período, a técnica cirúrgica. E isso vem crescendo junto. Então, as cirurgias minimamente invasivas, os cortes menores. Hoje a gente faz... Hoje eu percebo que a incisão no mento, a depender de como você a realize, é a maior causadora da parestesia. Então, a gente tem feito técnicas específicas nessa região para minimizar a lesão do nervo nesta região e os pacientes têm evoluído muito bem. Mas hoje, eu concordo com você, não dá para garantir que não vai ter parestesia. Doutora, quando o paciente vem com a queixa da parestesia, qual que é o procedimento que é realizado no pós-operatório? Existe algum exercício que o paciente faça mesmo depois de ele cumprir todo o período de tratamento no pós-operatório? Como que você lida com esse paciente aí que queixa da parestesia? Bom, primeiro a minha resposta para o paciente vai ser a mesma. A gente pode ajudar e sempre ajuda, mas a gente nunca pode dar certeza do quanto voltaria ou quando voltaria. É a primeira coisa. Mas existem várias técnicas que pode usar, tanto a manipulação da mão para estimular na região. Eletroacupuntura eu gosto muito, porque normalmente eu pergunto para o paciente, onde está a sua parestesia? Se ele fala para mim que está em toda a região do mento, eu faço a eletroacupuntura. Na semana seguinte, ele fala, olha, eu voltei a sentir um pouquinho aqui, talvez aqui não. Mas eu vejo muito resultado com a eletroacupuntura e o laser. E muitas vezes eu também manipulo dentro da boca para tentar estimular. Agora, exercícios para casa. Tem manipulações com tecido que a gente faz, mas eu sempre peço para o paciente estimular com texturas diferentes, olhando no espelho. Por quê? Como a pessoa não está sentindo, ela pode fazer o movimento ali e machucar a pele. Então, queimar a pele. Então, eu falo para o paciente, vai na frente do espelho e testa algumas texturas diferentes. Pega uma escovinha de dente nova e passa nessa região. No dia seguinte, pega um pente,
passa nessa região. E vai estimulando. Conforme você estimula, vai melhorando com texturas diferentes. Então, ela tem como fazer isso em casa. Agora, no consultório, a eletroacupuntura, nossa, eu tenho tido um resultado muito bom com a parestesia. O paciente hoje, no seu ponto de vista, que realizou a cirurgia ortognática, no seu ponto de vista, que você fez, quantos por cento desses pacientes tiveram 100%, que não voltou 100% de sensibilidade? É mínimo esses pacientes que ficam 100% sem a sensibilidade em alguma região do rosto. E se tem, onde que normalmente acontece essa falta de sensibilidade? É interessante essa pergunta. Os pacientes retornam no pós com 5 anos, com 8 anos. Hoje a gente já tem pacientes de 10 anos, né, Ju? Uhum. E mais anos ainda. Então, o que a gente percebe? Se eu não pergunto, o paciente não fala. Não sei se é por vergonha ou porque realmente a parestesia não incomoda mais. Mas a gente sempre aborda esse assunto. E a grande maioria diz: doutor, eu sinto um pouco, mas nem me atrapalha mais. Então, respondendo agora mais especificamente a sua pergunta. Uma grande parte sente um pouco de parestesia, mas parece que o córtex cerebral, de alguma forma, Se adapta. se adapta àquela condição e não atrapalha a vida do indivíduo. Okay? Existe um outro grupo de pacientes que em 30 dias está 100%. Okay? Rápido demais. Já tive pacientes que não sentiram a parestesia. Não tiveram nada de parestesia. Não tiveram nada de parestesia. E aí a gente cai num outro porém. Esse paciente tem dor no pós-operatório. Porque a parestesia, no primeiro momento, ela ajuda o indivíduo a recuperar no pós-operatório, estar bem no pós-operatório. Por quê? Ele não tem dor. Então, existe um grupo de pacientes que não tem parestesia, mas vai ter a dor. Ok? E tem aquele grupo que prolonga um pouco mais, que tem a parestesia por mais tempo. E eu queria aproveitar esse momento, Ismael, para chamar a atenção para a hiperestesia, que é o excesso de dor no pós-operatório, que muitas vezes alguns pacientes, são raros, eu já vi aí recentemente nos grupos de rede social, pacientes com neuropatia pós-cirurgia ortognática. Então, é uma condição onde aquele indivíduo ele é mais susceptível a ter um excesso de dor, que só vai ser controlado com medicação, ou seja, o nervo, ao invés de adormecer, ele fica hiperexcitado, descontroladamente hiperexcitado. Então, um estímulo não doloroso causa uma dor exorbitante. Então, essa condição também é mais rara do que todas, graças a Deus, mas existe uma pequena porcentagem de indivíduos que podem desenvolver essa hiperestesia, também chamada como neuropatia pós-traumática. Que existe tratamento, né? Tratamento medicamentoso, né? Tratamento medicamentoso. Professor, eu acho que o tema cirurgia ortognática ficou alguma dúvida, alguma coisa, doutora, que você acha que é importante a gente reforçar ou deixar aqui registrado com relação ao pós ou preparo do paciente para a cirurgia ortognática? Eu acho que o mais importante é cada vez mais essa informação, tanto para os profissionais, pacientes, para ter essa interação. Porque a cirurgia ortognática ela é complexa demais, mas ela pode ser tranquila e ela pode ser contornada. Assim, as pessoas podem ficar bem com esse cuidado. Então, acho que o mais importante é essa informação mesmo, que é o que a gente está conseguindo passar aqui. Doutor, a cirurgia ortognática é considerada um procedimento seguro? Para os nossos pacientes que nos acompanham da ortognática, sim, eu acho que essa talvez é a pergunta mais importante para o paciente que vai passar pela cirurgia ortognática. Ismael, a cirurgia ortognática é segura, né? A grande maioria dos pacientes evoluem bem da cirurgia ortognática. O grande lance é que as complicações parece que fazem mais ruídos, né? Mas a quantidade que se faz e se você for comparar o que a gente tem de problema é muito baixo, né? Os problemas são muito, muito pequenos
perto do sucesso da cirurgia. Então, para quem tem indicação, é um procedimento seguro. Que é feito todo Que é um levantamento de exames e tudo para o paciente passar pelo processo. Quando bem planejado, quando bem executado, quando é respeitado todos os passos, tanto pelo paciente quanto pelo profissional, é um procedimento completamente seguro, né? A gente ama fazer a cirurgia ortognática e não faria nada que me desse muitas complicações, né? Obviamente. Professor, a cirurgia ortognática a gente sabe que ela é um procedimento que, para o paciente pagar, ela tem um custo alto, né? Então, assim, é uma pergunta muito recorrente lá no Google. Quanto custa para fazer a cirurgia? Quanto custa para realizar a cirurgia ortognática? O paciente quer saber. Mas eu queria que você falasse qual é o caminho para o paciente fazer a cirurgia ortognática, né? O plano de saúde cobre 100%, como a gente estava falando no caso da fisioterapia, os honorários do cirurgião, né? Qualquer plano de saúde, plano odontológico. Eu queria que você falasse sobre isso. O plano que cobre, pegando aí o gancho entre esses dois grandes mundos, né? O plano odontológico e o plano médico. Apesar de serem dentistas que são os profissionais que mais executam a cirurgia, é mais comum o dentista realizar, é o plano médico que cobre essa cirurgia. Então, o paciente que quer fazer pelo convênio precisa ter um convênio médico, não um convênio odontológico. Obviamente que no momento que você tem um convênio, ele vai cobrir hospital, anestesista, materiais, etc. e tal. Tudo que está envolvido lá dentro do hospital. Existe um grande questionamento que é em relação aos honorários do cirurgião. Ok? Os convênios, existem tabelas de convênios, cada convênio paga um valor pelo mesmo procedimento. E o cirurgião que vai executar aquele procedimento, obviamente que também tem cada cirurgião que tem o seu valor, né? Pela sua experiência, pelo seu estudo, pelo local onde esse cirurgião se encontra, né? Então, cada cirurgião tem o seu valor. E muitas vezes o convênio, assim como na fisioterapia, a tabela do convênio é muito baixa ou é inferior ao que o cirurgião acredita que seja viável para executar um procedimento de alta complexidade, de alta responsabilidade, um procedimento que é gourmet na minha concepção. A cirurgia que eu vou fazer para você não é a cirurgia que eu vou fazer para... Ela é individual. É individual. Então, são tomadas medidas milimétricas. Você precisa entender aquele indivíduo, né? Você precisa ouvir aquele indivíduo, você precisa sentir aquele indivíduo. Você não está operando o maxilar, você está operando a pessoa. Então, essa sensibilidade eu acho que é muito importante nesse procedimento. Então, cada cirurgião tem a sua particularidade em relação a essas questões financeiras. E aí é que fica, né? Nem todo convênio cobre os custos da equipe cirúrgica, ok? Então é uma equipe cirúrgica que está entrosada há anos, que faz uma cirurgia com um pouco mais de eficiência, que traz um pós-operatório mais confortável, que dá mais segurança, etc. e tal. Muitas vezes a tabela, vamos dizer assim, né? A tabela do cirurgião é um pouco maior do que a do convênio. E aí o paciente vai arcar com os custos do cirurgião. Os honorários do profissional. Os honorários do profissional. Muitas vezes existem também colegas que são extremamente competentes, né? E obviamente que podem estar nos convênios trabalhando na tabela do convênio. Então eu acho que o primeiro passo para o paciente é escolher o cirurgião que ele quer fazer a cirurgia, que ele confia, e aí essas questões financeiras ele acertar com a equipe que vai cuidar dele. O importante é você fazer a sua cirurgia e ficar satisfeito com o resultado. Exato. Professor, falando agora um pouquinho ainda de cirurgia, mas saindo um pouquinho da ortognática, existe algumas cirurgias hoje, não sei se é uma coisa comum dentro do seu processo aí de procedimentos, quando se fala de cirurgia ortognática, que é possível fazer algumas cirurgias combinadas com ortognática, né? Eu não sei se é comum dentro do seu dia a dia, mas como, por exemplo, lipo de papada, enfim, tem outras cirurgias combinadas, né? Vamos dizer assim. A ortognática, existe alguma combinação com outro tipo de cirurgia que é possível fazer?
Sim, obviamente a cirurgia ortognática ela tem o seu componente estético, como eu falei um pouco anteriormente, e cada vez mais tem se associado a harmonização, seja ela cirúrgica ou não cirúrgica. A lipo de papada, por exemplo, a gente tem feito em conjunto com a cirurgia ortognática, muitas vezes antes da cirurgia ortognática e algumas vezes depois da cirurgia ortognática, para fazer o refino de algumas regiões, principalmente a região mandibular, contorno, etc e tal. E a gente precisa, principalmente na lipo de papada, de um acompanhamento fisioterápico de perto. Eu costumo dizer para meus pacientes, metade desse procedimento sou eu que executo. A outra metade é a fisioterapia. Não sei se a doutora concorda comigo. Muito. Esse sim, se o paciente não tiver um fisioterapeuta de confiança para ele sair da cirurgia e ir ao fisioterapeuta, eu costumo não executar a cirurgia. Prefiro não executar. Por quê? Eu abro o caminho para a fisioterapia trabalhar e dar aquele contorno facial. Quando você fala em lipo de papada, qual que é o tratamento desse paciente no pós-operatório, doutora? Já que às vezes acontece dentro da cirurgia ortognática e às vezes fora, né? Não dentro da cirurgia ortognática. Qual que é a indicação e o que é feito para esse paciente no pós-operatório da lipo de papada? Com relação, primeiro, a falando valores, né? Que vocês falaram de valor, que o paciente vai pagar da cirurgia. Eu sempre acho legal, e eu falo isso às vezes nas redes sociais, que o paciente precisa preparar um valor, separar, já se organizar para o pós. Para uma nutri, para físio, para o psicólogo, porque às vezes o paciente não se liga nisso e acaba sofrendo um pouco depois. Então tem que se organizar financeiramente com isso. Com relação à lipo de papada, tem que fazer com certeza, porque o resultado, a modelagem do rosto, a parte estética faz parte do pós. Então ele tem o edema, ele pode ter uma fibrose, ele tem que a cirurgia da lipo, ela vai fazer a retirada da gordura, mas a gente vai modelar esse tecido e a gente vai ajudar o tecido a não ficar flácido também. Então, é uma adaptação que tem que fazer. O que a gente faz logo em seguida? Drenagem, com certeza. Eu faço também o ultrassom, tem que ser feito ultrassom. Posso usar laser e posso usar eletroacupuntura num caso de fibrose muito intensa. Mas são todos procedimentos que eu faço. A ultrassom e a drenagem são sempre. O pós-operatório da lipo de papada, ele varia de paciente para paciente com relação ao procedimento ou ele existe um caminho para qualquer paciente que faça o procedimento da lipo? Todo paciente que faz a lipo de papada precisa fazer pelo menos a drenagem, tem que ter uma drenagem e uma modelagem do tecido e ultrassom, eu sempre vou fazer. Mas cada caso se desenvolve de uma maneira diferente. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para fibroses. Então, aí eu tenho que mudar um pouco o procedimento todo para trabalhar essa fibrose, porque eu tenho que trabalhar o quanto antes, para não ficar uma coisa incômoda para o paciente, porque ela é meio dolorosa e é uma região chata de trabalhar e para ter um resultado mais rápido, né? Esse paciente que realiza o procedimento, ele, quando não é feito junto com a cirurgia ortognática, ele vai para o hospital ou é feito dentro do consultório, doutor? É um procedimento relativamente não muito complexo, né? Eu recomendo que, assim como a cirurgia do siso, sejam feitas com cirurgiões que consigam resolver complicações. Mas a gente faz sob sedação, em consultório, e é um procedimento que você tem que ter uma delicadeza, uma destreza para executá-lo, mas é um procedimento de pequeno porte, sem grandes necessidades de internações hospitalares para a execução. Esse paciente, quando procura a lipo, normalmente obviamente, 100% estético, ok? Ou não, existe alguma indicação funcional para esse paciente? Não, a lipo é um procedimento 100% estético. 100% né? estético. 100%. Existe a combinação de repente, como, por exemplo, a bichectomia juntamente com a lipo de papada no mesmo processo cirúrgico? Hoje a gente tem trabalhado muito a questão da suspensão da face, né? Então, a lipo, junto com a bichectomia, ela causa um desenho melhor e tira o peso da face, né? Então, esse peso a gente tem associado com lifting facial. Quando você tira a gordura da face, ela fica mais suave para você suspender a face.
Então a gente tem associado a lipo junto com a bichectomia para viabilizar a suspensão da face no segundo momento. Então, sim, a bichectomia ela vem sendo utilizada com esse fim, na minha forma de enxergar. O pós-operatório é 100% o paciente consegue fazer esse, por exemplo, o da bichectomia, que quando o paciente só faz a bichectomia, existe como o siso, por exemplo, que ele faz na casa dele, ou normalmente a indicação para físio é importante para a recuperação desse paciente? Qualquer gordura, qualquer procedimento de remoção de gordura, né? Porque a bichectomia é remoção da gordura. Eu gosto da modelagem fisioterápica no pós. Então, eu indico para todos os pacientes. O siso, eu não costumo, não está no meu protocolo a fisioterapia pós. Meus pacientes vão muito bem, mas quando tem alguma intercorrência, a gente tem trabalhado sim. É diferente, né? A bichectomia e a lipo, elas são fisioterapia dependentes. Esse paciente ele é mais exigente, doutora, quando ele procura ou quando ele chega para você, a paciente da lipo, principalmente da bichectomia, normalmente é mulher que faz, né? O homem também pode fazer, mas normalmente é mulher. É uma exigência, uma cobrança maior dessa paciente? Normalmente são um pouco mais ansiosas, sim. Quer um resultado um pouquinho mais rápido, ou pergunta um pouquinho mais. Mas eu acho que é comum, porque como é uma questão de rosto, tá sempre no espelho olhando, e é essa parte estética, eu já até espero que seja um pouquinho mais de ansiedade, mas a gente vai conversando, falando das etapas. Mas é extremamente importante a modelagem do tecido, porque o tecido fica preparado pra gente. Então, é bem isso, abre o caminho e aí a gente consegue fazer uma modelagem bem legal, fica um resultado bacana. E com certeza também, nesses casos, precisa da colaboração do paciente também, né? Sempre, sempre. É um trabalho em conjunto. Quando o paciente chega na minha avaliação com ele, eu sempre converso com ele. Você fica comigo 1 hora, 2 no máximo. O resto depende de você. Então, sempre tem um trabalho em comum, em conjunto. Comigo, com o paciente, com o cirurgião, sempre. Doutora, falando sobre esse tratamento que o paciente muitas das vezes procura, né, para fazer, normalmente depois de uma cirurgia que tem algum tipo de invasão, como a lipo, a bichectomia. A gente tem também os procedimentos que o pós trabalha que não existe a cirurgia, como, por exemplo, a dor orofacial, né? Em que momento a fisioterapeuta entra quando o paciente se queixa de dor, alguma dor crônica? Como que é a avaliação do cirurgião bucomaxilo para esse paciente e em que momento a fisioterapia acompanha o tratamento desse paciente com dor, professor? A dor é uma condição mais complexa, que envolve questões emocionais, envolve questões outras, né? A dor é uma doença, digamos assim, principalmente a dor que passa de 2, 3 meses de duração, que a gente chama aquela dor de dor crônica. E essa dor, ela se divide em alterações musculares e articulares, quando a gente fala da questão da dor relacionada com o sistema mastigatório, etc. e tal. Eu gosto muito de indicar a fisioterapia, e ela vem após um diagnóstico preciso da dor, quando a gente está envolvido com questões musculares. Então, a dor miofacial, a dor tensional, ela que envolve a cabeça e o pescoço e muitas vezes se relaciona com outras áreas mais à distância. A fisioterapia, ela tem o profissional da fisioterapia que tem experiência com isso, ele é muito salutar nessas questões, né? Então, a dor miofacial, para mim, é onde a fisioterapia consegue nos ajudar bastante no controle dessas questões. É que, na verdade, o diagnóstico para você poder entender a dor desse paciente e o que causa isso, e a indicação da físio, talvez a maior dificuldade do cirurgião é conseguir identificar isso para que consiga indicar um tratamento correto, né, professor? O diagnóstico é o ponto de partida, porque diferentemente da cirurgia ortognática, né, a gente estava falando aqui hoje sobre isso, diferente da lipo, das cirurgias estéticas, a dor a gente não vê. É o paciente que sente. Então, o diagnóstico da dor, ele passa pelo profissional que tem experiência naquilo, que tem vivência na dor, no tratamento da dor.
Então, a partir do dia... Porque a dor lhe engana. A dor engana quem não tem muita experiência. A dor engana quem tem experiência, né? Então, essa semana eu estava conversando com alguns colegas de um grupo de dor, onde o paciente apresentava sinais e sintomas de dor miofacial e, de repente, apareceu uma herpes zoster. Então, aquela dor que parecia ser dor miofacial já era uma herpes zoster que veio a aparecer e que o paciente nunca tinha história de herpes. Então, as dores no rosto, elas são muito similares a depender da patologia. Então, muitas vezes você está de frente de um quadro de dor que você acha que vem daquela região e que é daquela região, e muitas vezes é de outra doença ou de outra região, né? É aquelas chamadas dores, muitas vezes, dores à distância. Você tem dor reflexa, né? Então, o diagnóstico ele é primordial. E aí a dificuldade, porque é a pessoa que sente. Então, você precisa investigar a dor. O exame físico ele é muito importante. E quando você acerta no diagnóstico de uma dor miofacial, por exemplo, a gente vai ter a fisioterapia, obviamente, como coadjuvante no controle dessas bandas de tensão, no controle de você soltar musculaturas à distância que estão sendo contraídas e estão gerando a dor, ou que foram contraídas por conta daquela dor primária na região da face. Então, é muito salutar a presença da fisioterapia nesses pacientes. Senhor, eu acho que está esclarecido aí os temas que nós abordamos aqui para esse episódio do nosso podcast. A gente sabe que a bucomaxilo ele tem condição de trabalhar em diversas áreas aí, né, do tratamento do paciente, não só para cirurgia ortognática e outras áreas também. Nós não falamos da sua formação, a gente tem um currículo bom seu aqui em outros episódios aqui do nosso canal da Bucocast, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu dia a dia, o que você tem feito na clínica. Você falou de alguns tratamentos de harmonização facial também, que cabe não a todos, mas o profissional da bucomaxilo, uma grande parte tem feito esse tratamento aí na parte estética do paciente também, né? Um pouco da minha formação, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, fiz residência no Hospital Mário Gatti em Campinas, fiz mestrado em dor orofacial e disfunção na TM também em Campinas. Segui um pouco aí para fora do país, fiz um fellowship na Bélgica em cirurgia ortognática. Hoje eu coordeno um serviço de cirurgia bucomaxilofacial em São Paulo, um hospital de alta complexidade que atende em média ali uma região beirando aí 3 milhões de pessoas. É uma dinâmica diferente, onde a gente está muito focado no trauma. Recebemos diversas infecções maxilofaciais graves, né? É bem corriqueiro isso para nós. Tenho uma clínica privada, trabalho na clínica Cura Face, e lá a gente está bem atuante na área de cirurgia ortognática e nas cirurgias estéticas da face, né? Então é a nossa rotina hoje. Nós estamos em São Paulo uma vez por semana, a 2 vezes por semana, e o resto da semana a gente está na nossa clínica em Campinas e nos hospitais na região de Campinas e São Paulo. Existe 2 mundos aí da bucomaxilo, né? Esse cara que está dentro do hospital, no plantão, onde atende aí, né, uma região como você, grande, né? Onde chega bucha e pepino de todo jeito, né? Você tem que estar... Exato. E o cirurgião que fica no consultório, o cara que obviamente escolheu ficar ali mais focado no tratamento da clínica, do paciente. São mundos diferentes, né, professor? O cara que está ali de frente no plantão dentro do hospital, pega muito acidente, né, de moto, bala de fogo, por arma de fogo, vem de tudo, né? Exato, né? É uma dinâmica diferente, é o trauma, né? A urgência e emergência. Lá a gente tem um foco no ensino, nós temos uma residência em cirurgia maxilofacial, onde a gente ensina outras pessoas a desenvolverem a cirurgia maxilofacial. É um programa de 3 anos de dedicação exclusiva, 24 horas por dia.
E é uma dinâmica diferente, né? É uma dinâmica onde a especialidade ela é requisitada 24 horas. E é diferente de uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia eletiva, etc e tal. O trauma ele é completamente diferente. É outro mundo. É outro As mundo. tomadas de decisão tem que ser rápida. Exato. Ali o negócio é tentar amenizar ali a condição do paciente, né? Com toda certeza. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso canal da BucoCast do Ortognática Sim. Eu confesso que eu teria aqui pelo menos mais umas 50 perguntas sobre cirurgia ortognática. E, inclusive, falando de pós-operatório também, tem muita coisa ortognática, né? Muita coisa. Tem muita coisa. Você não ia colocar uma nutricionista, então o podcast sai de 2 horas. Quanto tempo de podcast a gente tem, Guilherme? 1h35. 1h35. A gente vai facilmente aqui para 3 horas de podcast. Tinha que juntar uma mesa de nutri, físio, Fono. psicóloga, fono Não, e aí é um dia. cirurgião. Aí é um dia de podcast. Doutora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer poder recebê-la aqui. A gente vai deixar aí no nosso canal do YouTube, rede social, Instagram, para poder as pessoas que quiserem tirar informação, falar um pouquinho mais sobre o preparo e o pós do paciente para cirurgia ortognática. Não, combinado. A gente começa nessa interação e vai ser bom para tirar as dúvidas dos pacientes, que eles têm bastante, né? E para os planos de saúde também, que não tem a físio incluso dentro desse processo. Tá aí o nosso recado. Professor, obrigado mais uma vez. Esse mês que vem a gente já tem um encontro aí com cirurgiões aí de vários cantos do Brasil. Não faço nem ideia de onde estão os alunos que vão participar esse ano do Ortognática Training, né? É um prazer, é um prazer para nós recebermos essas pessoas de fora. Estamos preparando um curso assim memorável para todos eles, com muito carinho. E vai ser prazeroso para nós, porque estamos ensinando o que a gente mais ama de fazer, que é a cirurgia ortognática. E estaremos, como diz o professor Augusto, né, estaremos pelo país nas mãos desses cirurgiões operando outras pessoas, com toda certeza. Eu fico triste de não poder colocar mais aluno nesse curso, viu? O pessoal fica assustado. São 10 cirurgias numa semana. São 10 cirurgias numa semana. Se você tem dificuldade aí no seu dia a dia em cirurgia ortognática, você precisa vir aqui para Campinas, né? Com o professor Beneval Júnior, Olavo Brilhante, professor Dr. Antônio Augusto Campanha, para passar uma semana aí e executar, fazer a cirurgia ortognática, que muitas vezes não é a realidade desse cirurgião que está começando, né, doutor? Exato, né? É um treinamento intensivo, gourmet, né? Nós estamos pensando em reduzir a turma, Ismael, porque precisa ter um approach muito próximo do cirurgião. Mas essa turma a gente já iniciou esse movimento. Começamos com 10. Essa turma nós estamos com 8, mas as 10 cirurgias continuarão. Sim. Né? Vão ser 8 alunos. A gente entende que precisamos estar mais próximos, dar uma atenção melhor, porque é uma cirurgia de alta complexidade, Sim. É uma responsabilidade muito grande. Mas está tudo preparado aí para mais uma semana intensiva no Ortognatic Training. Eu queria ver se eu conseguia, na agenda desses caras, pelo menos 2 vezes no ano, a gente fazer esse curso, mas tá difícil. O próximo agora, eu tentei fazer agora para janeiro, mas já adiaram, é agosto do ano que vem, não tem jeito. É isso aí, são muitas variáveis, né? Um curso, os colegas mais experientes aí devem imaginar o trabalho que a gente tem para montar tudo, para que tudo saia da melhor forma possível. Doutora, já tinha feito um podcast antes. O que você achou do nosso estúdio e desse podcast de hoje? Nunca tinha feito um podcast, achei espetacular, adorei toda essa experiência, achei muito preparo, esse estúdio tá maravilhoso e você foi muito bem, então não tenho o que falar, tá super aprovado. Nosso merchan, né, Guilherme? Tem que deixar o nosso merchan registrado. O professor Beneval já está acostumado com os microfones, cara, já vi aqui algumas vezes. Mais uma vez, um prazer recebê-lo, viu, professor? Prazer é tudo nosso, Ismael. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que eu venho acompanhando você e eu vejo aí o crescimento. E o crescimento vem depois de muita competência, né?
E você tem mostrado aí muita competência no seu trabalho. Parabéns e que Deus te abençoe. Obrigado, professor. Um abraço. Você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, vai lá, se inscreve no nosso Instagram. Se inscreve não, vai lá e começa a seguir a nossa página no Instagram, né, Guilherme? E se inscreve no nosso canal no YouTube também. Lá a gente tem disseminado aí muito sobre a especialidade. Aproveitei o professor Benevalde para falar sobre cirurgia oral menor. Queria um exclusivo aqui para fazer muitas perguntas, mas hoje o foco foi cirurgia ortognática. Agradeço ele e a doutora Juliana, que teve participação com a gente aqui. E você que está nos acompanhando na quinta-feira agora, toda quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar colocando um episódio novo e vai ser um prazer ter vocês sempre com a gente aqui no nosso canal. Até o próximo episódio.